Então, o conto escolhido por vocês foi A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, que é o autor que eu estudo, né, que eu pesquiso. E é um conto que está contido nesse livro, no Primeiras Histórias, que é o meu preferido aí, do Guimarães Rosa. Acho que é o meu preferido realmente. E eu trouxe para vocês também para mostrar a graphic novel, a adaptação que foi feita desse conto, a adaptação feita pela Maria Helena Rouanet, pela Thais dos Anjos, a ilustradora, que foi o meu objeto de pesquisa na dissertação do mestrado. Então eu fiz uma análise desse conto, fazendo a relação da graphic novel com o conto versão normal, versão totalmente verbal, né? Então é um conto aí que a gente não consegue falar tão pouco assim dele, mas eu vou tentar ser bem sucinta aqui, trazer algumas informações importantes sobre ele, mas eu não vou conseguir ser tão rápida assim a ponto de colocar nos stories, né? Então esse conto, A Terceira Margem do Rio, publicado no Primeiras Histórias em 1962, é um conto dos mais estudados e analisados aí da fortuna crítica do Guimarães Rosa. Então, junto com o Grande Sertão Veredas, que é o romance do Rosa, A Terceira Margem do Rio realmente é um conto aí muito estudado e muito analisado. Então, vocês podem encontrar aí diversos vídeos, análises, né, material acadêmico também sobre esse conto, que realmente é um dos contos mais bonitos da literatura brasileira, na minha opinião. É um conto que, além de ser esteticamente muito bonito, ele suscita muitas interpretações. Então, por isso ele é tão estudado, tão analisado, né? Para quem não conhece, basicamente o enredo conta a história de um filho. O filho conta a história, o narrador em primeira pessoa, em que ele conta a história do pai dele, que em determinado dia resolveu mandar construir para si uma canoa e resolveu morar dentro do rio, nessa terceira margem, né? Então ele não estava nem na margem direita nem na margem esquerda, ele resolveu morar no meio do rio. E o filho conta essa história e com os desdobramentos ali, que essa decisão do pai, o que aconteceu na casa, como que ele ficou, como que a família ficou e a passagem do tempo. Passaram muitos anos, o pai continuou morando no meio do rio, o filho envelheceu. E aí ele vai contando esses desdobramentos ali, como que foi esse sentimento dele. Então é um conto muito emocionante também, muito bonito. Não é um conto extenso, dependendo da edição, tem ali em torno de 6 páginas. Então quem não conhece o conto, eu convido vocês a lerem, vocês vão ter uma experiência estética literária muito boa. Então basicamente esse é o enredo, né? Do pai que decide abandonar, constrói para si uma canoa e vai viver nessa terceira margem, no meio do rio, né? Esse conto, ele já começa rompendo, né, transgredindo ali a partir do título, porque o título, A Terceira Margem do Rio. Normalmente, a gente não utiliza o número ordinal, né? Primeiro e segundo, terceira margem do rio. A gente não usa primeira e segunda margem, geralmente utiliza-se margem direita e margem esquerda. Quando o Rosa transfere esse nome, coloca um número ordinal, isso já desestabiliza o leitor, porque como pode existir uma terceira margem, sendo que a gente nem nunca parou para pensar que existe uma primeira e que existe uma segunda, e sim uma direita e uma esquerda, né? Então ele já rompe essa fronteira e desestabiliza o leitor. Como assim? Existe uma terceira margem. Então um homem que foi viver nessa terceira margem, nesse entre-lugar, nesse entre-margens, nesse meio, né? Então, isso já levanta muitas hipóteses e muitas indagações sobre esse conto. Então, é um conto que ele é permeado por muitos números 3, né? Muitos números 3. Então, ao longo do conto, a gente tem várias vezes a repetição do 3, como a terceira margem do rio, né? Então, a gente tem exemplos ali quando ele repete a palavra rio 3 vezes. Em outro momento, a mãe, quando questiona ao pai o motivo dele ir embora, e quando ele realmente está decidido ir embora, ela diz: você vai ou você fique, você nunca volte. Então, ela repete o pronome 3 vezes, gerando distanciamento, né? Então, ela começa com C, que é muito próximo, né? O C e você. O você, ela distancia. Então, a gradação desse pronome vai distanciando e é uma das vezes que aparece o número 3. Então, o número 3, ele é muito recorrente nesse conto e é um número importante. O Rosa gostava muito do número 3.
a gente percebe depois, lendo a obra dele, que o 3 não aparece somente nesse conto, que ele aparece várias vezes em outras narrativas também, então era um número importante para ele, né? O Rosa era muito supersticioso, então estudava de tudo quanto é assunto, religiões diversas, então ele usa também esses conhecimentos para suas narrativas, para criar suas narrativas. Então essa questão do 3 é muito importante, né? Aí também podemos adentrar numa análise que fala da questão da água, do rio, da importância do rio nas narrativas rosianas, né? A gente tem lá o Grande Sertão Veredas, então são pequenos cursos de água, né, que tem perto dos Buritis. Então, essa questão da água é muito importante, muito presente na narrativa rosiana também, além da significação do rio, né? O rio, ele tem uma conotação ali muito interessante, porque ele fala dessa questão dessa passagem, né? Então a gente pode falar da questão da passagem do tempo, né? E um homem que permanece ali no meio do rio, mesmo com o tempo passando. Então a questão da água e do rio também é muito importante, tem uma simbologia bem interessante na obra do Rosa. Se a gente fosse falar de cada uma dessas simbologias, daria um vídeo aí de pelo menos uns 20 minutos, né? Então só estou tocando nesses pontos para que vocês percebam quando forem fazer a leitura, para quem não conhece, e para quem já conhece, quando for refazer a leitura, perceber esses pontos, né? E aí uma análise desse conto, existem análises diversas, né? Várias vertentes de acordo com o objeto aí de estudo que cada pesquisador, cada acadêmico decidiu explorar. No meu caso, eu fiz uma análise desse conto quando eu estava na graduação, foi objeto de pesquisa do meu TCC, e naquele momento eu fiz uma análise fazendo uma relação dessa ida desse homem para o meio do rio como se ele tivesse morrido, como se fosse a morte realmente a passagem. Eu usei elementos do texto, elementos do conto que me comprovassem isso. Por exemplo, o Rosa, quando ele escreve suas narrativas, ele usa muitos elementos religiosos e de várias religiões que a gente tem no Brasil. Então eu fiz uma análise como se ele tivesse usado elementos das religiões de matriz africana e comprovei no conto essa minha hipótese de que o pai tinha morrido, né? Por exemplo, quando a família vai ver o pai, a família fica numa das margens e chama o pai para ver a criança, o neto que tinha nascido, eles estão todos vestidos de branco. Então eu fiz uma relação aí com as religiões de matriz africana que se vestem de branco na sexta-feira, que tem esse costume. Em outro momento, quando o filho leva alimentos para o pai na margem do rio, porque o filho faz isso, ele pega alimentos escondidos em casa para deixar para o pai, e o pai em outro momento pega, como se fosse aqueles rituais de oferendas, né, que oferecem alimentos. Outros elementos do conto eu fui utilizando para pontuar e para comprovar essa minha hipótese que o pai realmente tinha morrido e que o filho via não o pai, né, vivo, mas espírito do pai. Outro elemento que eu utilizei também para comprovar a minha hipótese de que o pai tinha morrido é que a canoa ela é feita de pau de vinhático. O conto mostra isso, o conto tem esse elemento. E o pau de vinhático, ele é uma madeira muito forte que ela é utilizada para a construção de canoas e também para a construção de caixões. Então, utilizei isso como mais um indício, mais um elemento que comprova a minha hipótese de que o pai realmente tinha morrido. Entre outros elementos que o conto nos apresenta e me apresentou naquele momento. Então, essa foi a minha análise naquela época, em 2008, 2009, que eu fiz esse TCC. E depois disso eu consegui ver outras coisas nesse conto. É um conto que é analisado muito por psicanalistas e psicólogos para falar dessa relação do filho com o pai, né? É um conto analisado para falar sobre a questão da ausência, para falar dessa questão da passagem do tempo. Então, assim, é um conto que suscita inúmeras análises, é um conto riquíssimo, que muito pelo contrário de fechar uma análise em si, o meu objetivo aqui também é mostrar para vocês que existem possibilidades inúmeras de análise desse conto, mas que, além disso, a literatura é uma expressão de arte. Então, a arte ela é feita para nos gerar deleite, prazer, né?
Então, o objetivo é que vocês também deleitem-se com esse conto, observando também esses pontos que eu comentei aqui muito rapidamente, porque realmente quando eu analiso esse conto em alguma aula, é uma aula aí de no mínimo 2 horas, né? Então é um conto aí que realmente levanta muitas questões, mas citei alguns elementos aqui para que vocês observem quando forem fazer a leitura desse conto, mas principalmente e além disso que vocês aproveitem. É um conto belíssimo, é um conto emocionante, lindo. Então, quem não teve a oportunidade de ler ainda, eu convido a fazer a leitura desse conto, e para quem já leu, eu convido a fazer a releitura, observando às vezes algumas coisas que eu comentei aqui para vocês. Pode ser novidade para alguns, para outros nem tanto, mas que é só uma pinceladinha da grandiosidade e da riqueza de interpretação que esse conto nos proporciona, tá bom? Eu espero que tenha sido interessante para vocês aqui me ouvir essas pinceladinhas aí da terceira margem do rio, e eu estou aberta para a gente conversar um pouco mais sobre esse conto, caso vocês queiram, nos comentários, no direct, porque é sempre um prazer muito grande falar de Guimarães Rosa e falar desse conto especificamente, tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham gostado.